ProSaúde ao Céu. Apresentação: Brisa Albuquerque. Doutor, o senhor comentou da Angelina Jolie. Ela retirou as 2 mamas depois de um teste genético que apontava risco de 80% dela ter câncer de mama. Isso. Em quais casos é aconselhado a mulher tirar os seios? Hoje em dia a gente tem umas discussões realmente grandes aqui, principalmente na saúde brasileira. Que a Angelina Jolie, os norte-americanos vivem um cenário um pouco diferente do nosso, né, nas questões de saúde global deles, mas a gente tenta trazer o que tem de benefício lá para cá para tentar equiparar, né? Mas a gente sabe que realmente o caso dela foi porque a mãe dela foi uma mulher que teve câncer de mama e, se não me engano, faleceu de câncer de mama precocemente. Então, ela teve a indicação de fazer o teste genético por causa da história da mãe, e o teste, quando ela fez, deu positivo lá para a presença de uma mutação, e ela era uma mulher portadora da mutação que aumentava em muito o risco dela desenvolver câncer de mama no decorrer da sua vida. Então ela tinha esse número, ela tinha 80% de chance de desenvolver câncer de mama na vida. Ao contrário da maioria das mulheres. A maioria das mulheres tem um risco de, se viverem até os seus 75, que é a média, né, no Brasil, 80 anos, tem um risco de 5% de desenvolver câncer de mama. Toda mulher tem mais ou menos esse risco. Ela tinha 80%. Então, hoje em dia, a gente, quando está de frente para uma mulher que chega para a gente na prática clínica com câncer de mama, a gente avalia a sua história, a história pessoal dela e a história familiar, para a gente ver se ela tem ou não tem indicação de fazer esse teste genético. E que daí, uma vez feito o teste genético na mulher com câncer de mama, a gente vai analisar a necessidade ou não de fazer nos seus familiares, né, ao redor dessa mulher. Então, os familiares mulheres, né, da parte antecessora dela, ou para suas filhas. E aí, as discussões de retirar ou não as mamas, né, que nem no caso da Angelina Jolie, ela não tinha câncer de mama, mas ela passou num colega que fez a proposta e falou: você tem um risco de 80% no decorrer da sua vida, então vamos tirar as mamas para isso não acontecer? É uma proposta de prevenção de câncer de mama. Retirar as mamas é uma proposta de prevenção. Assim como fazer mamografia é uma proposta de prevenção, né? Mas é uma proposta de prevenção para as mulheres de uma maneira geral. No caso dela, foi feita a proposta de retirada porque ela tinha aquela mutação que conferia a ela um risco muito grande, diferente da maioria das mulheres, que o risco é de 5%. Então, quando a gente indica esse teste, né, numa mulher que teve câncer de mama, e aí a gente indica o teste e o teste vem positivo, depois, no futuro, a gente tem que sentar e realmente discutir qual que é o problema dela dali para frente. Porque uma coisa é fazer o tratamento do câncer de mama, uma mulher que está na nossa frente tratando do câncer de mama. E aí nós vamos pensar preventivamente para ela, né? Se ela precisaria ou não operar a mama que não teve câncer, né? Vamos pensar na outra mama, na mama contralateral. Como é que nós vamos conduzir essa mulher? Se eu preciso ou não operar, tirar essas 2 mamas. Então essa é uma discussão que precisa ser individualizada, né? Esse teste serve também para a gente pensar nos familiares. Vamos pensar nas filhas dessa mulher, se a gente tem que indicar uma cirurgia de retirada das mamas, como fez a Angelina Jolie, ou então fazer métodos de prevenção um pouco mais intensos, começar mais cedo, exames de ultrassom, de mamografia, né? Então, isso é bem individualizado no dia a dia do paciente que tem o câncer de mama. Então, essas discussões precisa ter, realmente, e geralmente esses estudos genéticos, eles são mais necessários a gente indicar para uma mulher que chegou para a gente com uma idade muito nova, desenvolveu um câncer de mama muito cedo, e quando que a gente geralmente indica esses testes? É naquelas mulheres que têm um câncer de mama antes de terem entrado na menopausa. Então, mulher que tem um câncer de mama quando ainda estão menstruando, né, a mulher não entrou na menopausa, é uma indicação hoje em dia da gente fazer esses testes genéticos, para a gente então estudar a família dessa mulher.
ou então mulheres que têm câncer de mama nas duas mamas. Às vezes uma mulher teve um câncer de mama algum tempo atrás e passou 5, 6, 10 anos e desenvolveu um câncer de mama na outra mama. Também é um caso de se conversar para fazer o teste nessa mulher, para daí a gente estudar a família dessa mulher. E quando a mulher tem câncer de mama em um dos seios, nada livra ou impede que ela tenha câncer na outra mama, né, doutor? Exato, não livra. A gente, uma vez que ela teve em um, tratou, e dependendo da forma que ela tratou, às vezes hoje em dia está cada vez mais comum as técnicas de conservação da mama, preservação, né? Às vezes não precisa fazer uma cirurgia de retirada de toda a mama, né, chamada mastectomia. Hoje em dia o cirurgião às vezes só retira um pedaço da mama. Então a gente precisa acompanhar essa mulher por um bom tempo, por pelo menos 5 anos, né? Então essa mulher precisa ter o acompanhamento da mama que ela operou, caso ela não retire a mama toda, e também tem que acompanhar a outra mama, porque a gente sabe que essas mulheres que tiveram câncer em uma mama, elas têm um risco um pouquinho maior de ter também câncer na outra mama, e esse risco, que daí eu digo assim, um pouquinho maior, é maior do que o que a gente fala da população mulher comum, que seria lá os 5%, essa mulher tem um risco um pouquinho maior de ter um câncer na outra mama também. E os homens também têm o risco de ter câncer de mama? Também, não é comum, mas a gente fala que existe câncer de mama em homem e esse número gira em torno de 1% dos cânceres de mama são cânceres de mama em homem, né? Então a gente de vez em quando fica de frente para um homem que... E tem que fazer uma mastectomia também, às vezes... Na grande maioria das vezes tem que fazer mastectomia porque a glândula mamária do homem ela não é muito grande, ela é pequena, então o cirurgião não tem como tirar só uma parte, ele acaba realmente retirando todo, e homem geralmente precisa fazer tratamento de uma maneira geral, como é feito nas mulheres. Precisa às vezes de quimioterapia, precisa de receber até tratamento hormonal, né, com comprimido, às vezes radioterapia, todo o tratamento necessário que a gente faz em mulher também. ProSaúde ao Céu. Apresentação Brisa Albuquerque.